A gente tem que falar sobre a situação do esquerdo, que o jogador que assim, desmontou, né? Tava cambaleando, desmontou e teve um apagão no gramado. Até acho que um dos boletins dizia que a origem foi uma arritmia cardíaca. Mas acho que você separou algo mais complexo pra nós, né, Paulo do Vale? Hoje o nosso queridíssimo Joel da Atena e a Aninha, É. no Bora, eles conversaram com o Marcos Rezende, que é um cardiologista, inclusive amigo do Joel, e que faz parte também do corpo de cardiologistas lá do Albert Einstein. E ele falou a respeito da situação do esquerdo, tentando de alguma forma, né, ilustrar mais ou menos o que aconteceu com o jogador do Nacional. Vamos acompanhar. Uma situação que é crítica e com risco de morte, e até desencadear uma morte súbita, como parece que aconteceu com esse jogador, e que pode ser reanimada. Que geralmente você tem um substrato, tá? Ou é uma doença genética, ou que você nasceu, ou que você adquiriu. São doenças, às vezes, só, Joel, que não tem como você detectar. Você pode até examinar a pessoa com estetoscópio e você não detecta. Então, esse é que é o grande desafio. Então, essa é uma arritmia que a gente chama ventricular, provavelmente numa situação que a pessoa tem uma doença genética, que passa de pai para filho, tem uma mutação, ou que ele apresentou. O atleta é muito mais complexo, né? Porque ele tem a situação do gatilho, de estar jogando ali, que acaba sendo um gatilho, ou seja, você tem um substrato, lembra? E depois você tem o gatilho. Não sei se você se lembra, na Eurocopa, acho que 2 anos atrás, teve a mesma coisa, o jogador colocou um CDI, que é esse que é uma cirurgia que você coloca o desfibrilador. É uma mini ideia, né, Joel? E voltou a jogar. Eu, particularmente, eu acho que é muito complexo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje os estádios todos têm o desfibrilador automático, né? Até nem precisa ser um médico, às vezes pode ser um paramédico que consegue. Porque é o seguinte, são situações essa do jogador, Ana, que você tem que ter o desfibrilador. Se você tiver o desfibrilador, geralmente é uma arritmia fácil de reverter. Boa, bom, deu pra ter então uma noção. O último boletim agora que você falou, né, o Paulo do Vale, é que ele tá estável, ele tá no hospital aqui do lado ainda, né? Ele tá no Albert Einstein. Ele foi pro São Luís, depois transferiram? Cara, ontem, assim, um desencontro de informações na zona mista, os assessores do próprio Nacional trouxeram a informação do São Luís. O Bruno Puzov, aliás, né, num trabalho aqui incessante, ficava sempre me falando, ninguém do São Luís confirma a entrada dele aqui. Mas lá na zona mista do São Paulo era o papo que rolava. Aí falaram do Einstein, aí depois falaram, não, é no São Luís mesmo, mas no fim ele foi pro Einstein. Foi pro Einstein. Bom, só pra contextualizar, você que ouve a Rádio Bandeirante São Paulo, o pessoal de Goiânia também, o Morumbi, ele é muito próximo dos 2 hospitais. Do Einstein é uma coisa, assim, de caminhando, dependendo do setor, você vai em 30 segundos, não tô brincando não. Ali do portão 1, com a ambulância, você vai em 2 minutos. Pro São Luís, você vai em 4, no máximo. Então, é muito próximo. Eu acredito muitas vezes nessas coisas, você vê, dependendo de onde ele estava, e o São Luís e o Einstein, assim, é referência, né, em cuidado, São Luís também, 2 hospitais de ponta, mas dependendo de onde ele estivesse, a gente poderia estar falando de algo trágico aqui. Na própria região de São Paulo, com todo o respeito, assim, ou se o cara tá em Santos, se ele estiver jogando em Santos, lá tem um hospital, mas se ele estiver jogando em Itaquera, é mais longo o deslocamento. Ele tava num lugar, assim, muito favorável em relação a cuidados médicos a 2 minutos, a 4 minutos no máximo, de um dos hospitais de ponta de todo o Brasil. Então, que bom que ele está estável e obviamente, ainda segue sob cuidados na CTI, né? Eles chamam de CTI, cada hospital chama de um jeito, CTI, UTI, aí tem gente que fala unidade de tratamento intensivo, outro de terapia, CTI de cuidado, de centro de terapia intensiva, mas é aquela boa e velha UTI que você conhece, que é o local do hospital em que qualquer cidadão tem o mais alto nível de atenção e cuidado médico durante 24 horas. Mas é claro que a gente segue de olho na situação do esquerdo, jogador do Nacional, porque realmente impacta demais quando a gente assiste um futebol. Os próprios jogadores do Nacional ontem com a mão à cabeça. Cena não foi nada legal, não. Agora, destacar a ambulância, né? A ambulância foi rápida lá no Morumbi, não foi não, do Vale? Ah, sim, sempre, né? A ambulância está lá. Todo jogo só pode começar
com 2 ambulâncias, né? Porque você sempre, quando uma sai, você já precisa ter a outra, porque, né, uma outra situação pode acontecer. Então, isso é sempre algo muito rápido, né? A ambulância, ela sempre fica ali naquela posição estratégica no fundo, no gol do fundo ali. Então, até a saída dela é muito fácil. E isso, e a questão do desfibrilador, né, que o doutor trouxe aqui, é importantíssimo, né? Isso é essencial ali pro momento.